Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, vídeo novo, ano novo e bora pro vídeo, tá? Antes da gente começar, aquele recado rápido, bem rápido mesmo, deixa o like, se você é novo, se inscreve aí no nosso canal, compartilha, comenta pra gente crescer cada vez mais. É o seguinte, no final do vídeo eu tenho um recado muito importante para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui e que quer a permanência do nosso trabalho para a gente evoluir cada vez mais. Então tem um recado bem bacana, bem interessante para ajudar aqui o nosso canal. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o último livro que eu li no final de 2024. Eu acho que eu terminei de ler ele em dezembro, praticamente. Então o livro que eu estou me referindo é Nuvem, aí ó, Nuvem, do autor Rob Hart. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Record, ou Record, enfim. Eu falo Record, acho que é isso. Basicamente, você tem... Tá dando muito reflexo, bom, pelo menos ali na tela ali tá dando muito reflexo. Esse livro ele saiu em 2022, essa edição de 2022. Assim, qual que é o contexto geral da obra? Imagina que a Amazon, ela tome o controle de todas as vendas do varejo, utilizando a internet e utilizando milhares, se não milhões, de drones para fazer as suas entregas. E aí, nesse contexto de dominação, das vendas pela internet, do e-commerce e do varejo para uma única empresa, nesse contexto aqui que o autor apresenta para a gente, que inclusive o nome dessa empresa se chama Nuvem, é a tradução que eles colocaram para a gente. Mas a ideia é basicamente essa. E aí, nesse contexto em que uma empresa domina todo esse cenário do varejo, do e-commerce, acontece muito sutilmente, o autor ele apresenta para a gente um contexto em que os Estados Unidos ele está passando por uma crise econômica por conta dos impactos dessa grande empresa, dessa grande corporação controlar todo o varejo. Então, as lojas físicas, as pequenas e médias empresas, inclusive as últimas grandes empresas, que são as últimas concorrentes dessa grande empresa, elas estão tentando se adaptar a esse novo cenário. Só que quem é pequeno, as pequenas e médias empresas, elas não conseguem competir e acaba sendo englobada nessa grande empresa chamada de A Nuvem. E aí esse cenário distópico apresenta para a gente um Estados Unidos com uma crise econômica e muito sutilmente lá por trás apresenta também um cenário de uma crise climática. Mostra ali que os Estados Unidos ele está passando por uma crise climática, um aumento na temperatura. Então, dentro de todo esse cenário distópico que o autor apresenta para a gente, talvez esse é o grande protagonista da obra, a empresa em si. Aí você tem os outros personagens que são apresentados para a gente. E qual é a consequência disso? Por um lado, o dono da empresa, ele lucra absurdamente nesse cenário caótico, ele lucra muito com isso. Nessa brincadeira que ele vai dominando todo esse cenário, a empresa e obviamente o dono da empresa, apresenta também uma abordagem que o autor coloca pra gente, que é essa precarização da mão de obra, essa precarização do trabalho, ou o que é o termo mais recorrente, que é a uberização da mão de obra, a uberização do trabalho, ou seja, essa empresa, ela oferece o trabalho, oferece ali uma vaga de emprego, naquele discurso de que nós estamos solucionando os problemas dos Estados Unidos. Só que parte dos problemas que os Estados Unidos enfrenta foram produzidos por essa empresa. Então ela cria uma escassez de emprego e gera essa necessidade da população de ingressar ali naquela empresa e de se submeter nessas péssimas condições de trabalho. Então a gente pode colocar que a Nuvem do Rob Hart, ele apresenta pra gente uma utopia disfarçada de distopia, ou uma distopia disfarçada de utopia. Isso é bem comum nessas narrativas. Aí nós temos três personagens que são basicamente os narradores da história. A gente vai entendendo, compreendendo o enredo da história até o seu desfecho através de três personagens. O primeiro deles, que é apresentado pra gente, pro espectador, é um personagem que é o dono da nuvem, é o dono da empresa, que domina tudo, que é o Gibson Wells. O Gibson Wells, no momento em que ele conta a própria história, numa espécie de blog, ele vai contar uma espécie
como se fosse um diário que ele vai atualizando ali, né, ao longo dos dias. Ele apresenta pra gente que ele está enfrentando uma doença que é uma doença que não tem cura, né, que ele está enfrentando, que é um câncer no caso, e esse câncer se espalhou pelo corpo dele e ele está fazendo alguns tratamentos paliativos para estender um pouco mais a vida dele, porque o objetivo dele ao longo da narrativa é de fazer uma última tour por todas as empresas que ele foi abrindo em cada estado ali dos Estados Unidos. Então ele viaja, né, pela estrada num ônibus mega preparado para oferecer ali o conforto para ele, e ao longo dessas viagens que ele vai visitando, fazendo essas últimas viagens, ele vai atualizando, né, ali os fãs, inclusive o jornalismo especializado em finanças e tudo mais, ele vai passando as informações, atualizando, né, a sociedade através desses blogs, através desses diários de bordo que ele vai escrevendo ali. E ali a gente vai aos poucos conhecendo quem é esse Gibson Wells, que, sendo bem sincero, né, é aquele típico discurso empresarial de que ele começou do nada e foi construindo o império dele. É bem típico, né? Quem tem assim, um senso crítico vai perceber ali algumas referências desde Jeff Bezos, o próprio dono da Amazon, né? Lembra muito, né, o dono da Amazon, lembra um pouco o Steve Jobs e lembra também um pouco o próprio Elon Musk, porque não dando um spoiler aqui, porque ele cria a empresa chamada Nuvem, né, e ele oferece esses empregos, um emprego em que a pessoa ela vai se submeter a uma condição, os empregados, eles vão se submeter a uma condição muito precária ali, ele fala assim, nós oferecemos casa, oferecemos alimentação, só que, né, como você assina um contrato para trabalhar nessa empresa, tem as letrinhas pequenas, né, que a galera não enxerga e na hora que tá lá dentro que vai ver que o negócio não é bem assim que ele prega, basicamente. E também, em um dado momento, me lembra muito um episódio, um longo episódio de Black Mirror, que tem uma parte ali que já entrando na parte dos outros personagens, que é o Paxton e a Zinnia. São dois personagens completamente assim opostos, né? Um querendo ser certinho e a outra basicamente uma espiã que finge ser uma pessoa comum, uma pessoa civil comum e ingressa na empresa, começa a trabalhar na empresa, mas ela tem objetivos escusos, ela tá ali dentro para ela espionar a própria empresa. E o Paxton é um cara que se formou em engenharia robótica, não trabalhou na área dele e trabalhou por alguns anos como agente penitenciário e ingressa nessa empresa, porque ele tinha objetivos mais audaciosos, ele abre uma pequena empresa, ele projeta lá um produto que ele estava vendendo e ele utilizava o espaço da nuvem como uma espécie de marketplace, como tem nessas plataformas, né? A Amazon, por exemplo, tem um marketplace, ou seja, se você tem uma loja e você quer utilizar o espaço da Amazon, você pode ir lá pegar, se cadastrar e vender o seu produto. E ele meio que faz isso. Só que a empresa dele quebra porque a nuvem começa a impor descontos, a colocar um preço muito baixo do que ele poderia oferecer o produto dele. E ele não consegue ter mais lucro naquelas vendas. E acaba que a empresa dele, né, fale e a única possibilidade que ele tem, né, ali naquele momento é de ingressar na empresa nuvem, a empresa que quebrou o negócio dele, para ele não passar fome e para ele ficar ele na cabeça dele, ele acha que ele vai ficar temporariamente ali na empresa, depois ele vai juntar uma grana e vai tentar novamente abrir o negócio dele, ou ele vai, enfim, fazer outra coisa. O Paxton, você tem esse personagem, que ele é um cara tentando acertar as coisas e ele tem esse sentimento, assim, dúbio em relação à empresa, ele tá trabalhando para a empresa que quebrou o negócio dele e ele tá tentando desempenhar o papel dele em busca de aprovação ali do chefe dele, então tem toda uma nuance ali, né, um dilema que ele tá enfrentando, se ele fica, se ele faz um bom trabalho, se ele veste a camisa realmente, enfim. Então ele tá nesse processo e ele entra nesse processo, num processo lento, inclusive, de alienação. Ele tenta se convencer de que, por mais que a empresa
dele foi prejudicada pela nuvem, ele acha que ali é o melhor lugar para ele ficar. E ele começa então a se relacionar, né, com essa outra personagem, que é a Zinnia. A Zinnia, ela é uma espiã que é contratada para espionar uma empresa e tudo mais, então ela tem ali algumas skills, né? Ela tem algumas habilidades, ela sabe artes marciais, ela sabe manipular armas, e também dá a entender que ela tem um certo conhecimento de hackear algumas coisas e tudo mais e tal. Então o objetivo dela ali ela não tem nenhuma pretensão de fazer carreira dentro da empresa. Ela entrou ali, se infiltrou ali, conseguiu entrar ali na empresa, mas o objetivo dela é de espionar, é de em busca de informações que possam manchar o nome da empresa e o nome do CEO da empresa, do Gibson Wells, né? Então, nesse ponto você tem esses personagens. Aí aqui agora entra num trecho que vai aparecer uma tarja amarela, né, uma linha amarela em volta, que eu vou entrar em alguns spoilers. Então, se você não leu o livro, então para agora, compra o livro, depois, né, lê e volta para ver essa parte, porque aqui agora vai ter algumas explicações, alguns spoilers, revelando algumas coisas aqui. Primeiro ponto, a narrativa ela tem um ritmo específico, porque o objetivo do autor é de inserir o leitor na rotina de trabalho dos dois personagens, tanto do Paxton quanto da Zinnia. Mostrar para o espectador como é essa rotina extenuante, principalmente o trabalho que a Zinnia desempenha. Ela desempenha um trabalho, cada pessoa, dependendo do perfil, do histórico profissional da pessoa que apresenta para a empresa, ou seja, os últimos 6 meses, o que ela trabalhou, é o que vai determinar a função dela ali dentro da empresa. Então, cada cargo, a pessoa utiliza um uniforme de uma cor diferente. Então, por exemplo, a Zinnia, ela utiliza o uniforme vermelho. O que os funcionários de uniforme vermelho eles fazem? Basicamente, eles trabalham ali na parte do estoque. Eles ficam trabalhando na parte do estoque, que é naquela parte que tem uns galpões gigantescos, que a pessoa ela pega o pedido, né, de uma venda, ela vai correndo, ela tem que ir literalmente correndo de um ponto a outro, são galpões enormes, ela pega o produto, leva lá pro terminal, coloca o produto lá e vai o próximo produto. E ela não pode parar, porque existe uma linha que mostra ali o desempenho dela e ela tem que manter aquela linha sempre no verde. Ela tem que sempre manter a meta dela batida, diariamente. E ela trabalha o tempo todo correndo para lá e para cá e tal, até ela acostumar com essa rotina, ela chega todos os dias no dormitório dela completamente destruída. Já o Paxton, por exemplo, ele utiliza o uniforme azul. O uniforme azul é a galera que fica responsável pela segurança, pelo fato dele ter trabalhado um bom tempo no presídio, então ele é selecionado para trabalhar ali com segurança. Ele faz ali uma ronda, ele faz ali uma questão de ronda ostensiva, né? Se tem algum problema, ele tem, né, a jurisdição ali de resolver aquele problema, ou de, por exemplo, levar a pessoa sob custódia e levar ali para uma espécie de prisão para dar algum depoimento. Então ele tem essas prerrogativas. E ele tem acesso a algumas áreas, algumas informações, né, muito sensíveis. E aí, quando a Zinnia descobre que ele trabalha como segurança, ela passa então a se relacionar com ele, terem ali uma relação e tudo mais, e ela acaba se aproveitando disso. E ele, muito inocente, achando mesmo que ela tá gostando dele, ele acaba comentando muita coisa com ela que é muita informação sensível, muita informação que ela não deveria ter acesso. E ela meio que se aproveita disso. Então, de fato, a Zinnia, ela consegue pegar alguns mapas que ela estava atrás, que ela tem uma espécie de um pendrive que hackeia ali o sistema e tal, e ela consegue ter acesso aos mapas, e ela percebe que os mapas que ela está analisando ali, tipo uma planta, né? Uma planta da empresa toda, ela percebe que tem um espaço que eles não têm acesso, e ela vai planejando como que ela vai conseguir acessar esse espaço. Ela faz todo um plano, ela consegue pegar, por exemplo, o uniforme de uma vizinha dela, conta ali de algumas questões ali que não precisa entrar aqui em detalhes. Ela consegue pegar, então, o uniforme dessa vizinha que tem uma função ali na parte de TI e tudo mais. Ela consegue ter acesso a esse uniforme e ela consegue acessar, por conta de um evento que está acontecendo também
ali, né, dentro da unidade que eles trabalham, ela consegue então acessar, né, essa outra parte da empresa, que é uma parte que fica meio que oculta. E ali ela faz a grande descoberta dela. Ela descobre que eles utilizam, aí vem uma parte assim que eu fiquei extremamente chocado. Ela descobre que a carne do hambúrguer que eles consomem numa espécie de nuvem hambúrguer, que é tipo um McDonald's. E aí, quando ela tem acesso a esse local que fica meio que oculto para eles, ela descobre uma coisa que é extremamente perturbadora, que é a forma como eles produzem essa carne. É uma carne, um hambúrguer feito de... Ele é um hambúrguer artificial, por assim dizer. Aí ela descobre que existe um laboratório e tem um químico ali trabalhando e tal, e ela dá uma prensa nele e tal, e ele confessa para ela. Essa é uma das primeiras descobertas que ela faz, que ela fica muito chocada com aquilo. Ela descobre que eles reaproveitam as fezes, tipo, o sistema de esgoto cai nessa parte ali que fica oculta para eles, aí eles pegam as fezes, esquentam numa temperatura lá específica, e aí vem com o processo químico. Eles tiram aquilo que não presta, né, aquela parte ali que não presta das fezes, e num processo químico eles conseguem retirar duas coisas, que são lipídios, gorduras e proteínas. Acho que é isso, basicamente. Fazendo esse processo químico. E o que não presta, eles jogam fora. Aí eles só ficam com a parte da gordura, separa a gordura e separa as proteínas. E eles utilizam esses dois elementos, por assim dizer, para produzir a carne que é consumida no nuvem hambúrguer. E aí ela fica extremamente perturbada com isso, ela até passa mal, lembrando das vezes que ela comeu ali com o Paxton, né? Até vomita ali na cena que ela tem ali. É uma coisa perturbadora. Uma outra descoberta que ela faz é quando ela entra num local, um local muito gelado, muito frio, e aí ela abre essa porta, e aí ela descobre que é uma coisa que ela foi contratada para descobrir. Como a nuvem, ela produz tanta energia para suprir a necessidade ali das instalações. Porque a desconfiança que a pessoa que contratou a Zinnia é de que ele gasta muita energia do que produz. E o próprio dono da empresa, ele fala que eles estão ali preocupados em produzir energias renováveis, utilizar fontes de energias limpas e tudo mais, e a pessoa que contratou a Zinnia desconfia de que isso realmente seja uma verdade, de que ele não está utilizando fontes limpas de energia e tudo mais. Só que ela descobre uma parada que até então era impossível, né, de se concretizar, era impossível de se colocar em prática, era só uma teoria. Ela descobre que a empresa Nuvem, desenvolver na prática para suprir ali a necessidade energética das empresas, descobriu que a empresa utiliza fusão nuclear fria. Acho que é isso que fala. Fusão nuclear fria, para suprir a necessidade energética, né, das empresas, das unidades. Beleza, corta. Ela é pega, ela tá presa lá na parte lá da segurança. Aí tem toda aquela parte assim que o Paxton descobre que ela foi pega, que ela era uma espiã, e ele não quer acreditar naquilo. Aí é na hora que ele fica mais alienado ainda. Ele tenta conversar com ela e ela fala assim, ó, eu não vou falar nada, mas você não tem culpa de nada, eu me aproveitei de você e tudo mais, porque ele tava realmente gostando dela e ela também tava gostando dele, né? Tava começando a ter ali um sentimento por ele, coisa que, né, no passado ela nunca sentiu por ninguém, mas ela foi se aproveitando dele, mas ela começou a gostar do Paxton. Aí tem ali um drama entre os dois ali, corta, o Paxton sai e chega o dono da empresa, porque ele visita a última visita dele antes de morrer, visitando a unidade onde que o Paxton e a Zinnia trabalham. E aí o cara chega lá na sala que a Zinnia tá, eu pensei que ele ia mandar matar ela e tudo mais. E aí ele chega, conversa com a Zinnia, ela troca uma ideia e ele vem com um papo assim, falando ele começa a conversar com ela falando de conceitos filosóficos. Ele inclusive fala para ela pergunta para ela se ela conhece um conceito chamado de Panóplio, né, a Torre de Panóplio, alguma coisa assim. E aí fica naquela discussão ali filosófica, e aí, ou seja, ali a gente entende, nesse breve diálogo que acontece entre o CEO da empresa e a Zinnia, ele revela quem ele é. O cara
morrendo, próximo ali da morte, né, pelo câncer, e o cara não desce do salto, né? O cara, ele vira para ela e fala assim, ó, eu sou o melhor que todo mundo, eu sou o bonzão. E aí a gente entende que a empresa que ele cria, esse modelo de empresa que ele cria, ou seja, na cabeça dele ele fala assim, em vez dos empregados saírem de casa, pegar um transporte e chegar na empresa, por que não o funcionário já morar na empresa? Esse é o melhor modelo, esse é o melhor esquema, né, que ele poderia ter inventado, criado esse modelo. E ele coloca isso como uma coisa incrível, né, de fornecer ali moradia para os empregados, lazer, alimentação e a possibilidade de crescer. Lembrando que o discurso desse cara, do Gibson Wells, lembrando aqui agora, é um discurso que tende muito para uma meritocracia e tende também a um darwinismo social. Ele fala coisas como para você conseguir o trabalho, você precisa conquistar, você precisa merecer aquele trabalho. Não é só o trabalho não vai cair, né, no seu colo, basicamente, porque você é pobre ou tudo mais, ou algo nesse sentido. E aí, nesse momento, a gente percebe que o modelo de empresa que ele cria não é apenas fornecer o produto e a pessoa comprar os produtos em casa, online, e receber rapidamente através de um drone. O modelo de empresa dele vai muito além disso. O grande objetivo do Gibson Wells é controle social, controlar a população, alienar a população. Alienar como? Consumo, basicamente isso. Alienar a população através do consumismo, basicamente. E é o que essas empresas fazem. Criam todo um layout para alienar a pessoa a ela comprar compulsivamente esses produtos, né? Você tem o chamado designer, né, que vai criar ali estratégias para manipular o psicológico, o emocional da pessoa, e aí a pessoa compra aquilo compulsivamente e ela só vai fazer aquilo pro resto da vida dela. Então, no fundo, o grande objetivo do Gibson Wells de criar a nuvem não é apenas fornecer o produto de forma fácil para esse consumidor, mas é também, no fundo, manipular e alienar esse consumidor e os trabalhadores, no caso. Criar uma mentalidade na cabeça dos empregados de que trabalhar na nuvem é o melhor trabalho que ele poderia encontrar na vida dele. Basicamente é isso. Ali, naquele diálogo entre o CEO e a Zinha, fica muito claro, porque ele começa a falar sobre a Torre de Panópio. Ele quer controlar a população, ele quer manipular a população, ele quer um controle social dessa população. Aí ele fecha o diálogo dele falando que o que ela tinha visto, o gerador lá de fusão nuclear fria, aquele realmente eles tinham conseguido desenvolver, porque ele investiu milhões, né, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Até então, aquilo ali estava em segredo, mas ele fala, né, para a Zinha que nos próximos dias ele iria revelar aquilo para a mídia, e o objetivo dele, o segundo plano dele, o segundo objetivo de domínio dele, produzir em larga escala essa forma de produzir energia, né, que é os geradores de fusão nuclear fria, que, repito, é uma coisa que no nosso mundo só existe na teoria, né, ainda não tem aplicações práticas, até onde que eu já li sobre esse assunto. É um assunto, é uma tecnologia que, se desenvolvida, como acontece aqui no livro, você tem geração de energia quase que infinita, né? A fusão nuclear fria. E o objetivo dele, desenvolvendo essa tecnologia, é de vender para outros países. Primeiro ele fala assim, ó, eu vou fazer um acordo com o governo dos Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos comprar a minha tecnologia para mim fornecer para os Estados Unidos e fornecer para a população dos Estados Unidos. Depois, o nosso objetivo, juntamente com os Estados Unidos, é de vender essa tecnologia para outros países. Ou seja, no final das contas, o cara ele quer privatizar o fornecimento, a geração de energia em escala global, nunca antes vista no mundo, praticamente. Então, os objetivos desse Gibson Wells é muito
muito audaciosos, né? Que lembra muito, inclusive, assim, o comportamento, lembra em certa medida, né? Dadas as proporções, lembra um pouco o comportamento do senhor Elon Musk, né? O jeito que ele atua na política fazendo lobby, o Gibson Wells também faz muito lobby para aprovar coisas em benefício da empresa dele, assim como o Elon Musk também faz lobby em benefício das suas próprias empresas. Ele faz umas práticas, por exemplo, de desestabilizar a política de certos países para ele ter alguma ação ali dentro daqueles países em interesse em explorar os recursos naturais daquele país, em benefício, óbvio, não daquela população, mas sim dos seus próprios interesses, basicamente. E aí, fechando a nossa história aqui, né, fechando a nossa recomendação, no final das contas, o Rob Hart, ele se inspira, né, ele escreve essa história inspirado na história de uma mulher, que ele conta aqui no final. Ele se inspira na história de uma mulher chamada Maria Fernandes. A Maria Fernandes, em 2014, no intervalo entre um trabalho e outro, ela trabalhava em 2 unidades de uma empresa chamada Dunkin' Donuts, de Nova Jersey. Ela trabalhava em 2 unidades e em 2014, enquanto ela dormia no carro para descansar de um turno para o outro, ela liga o carro para deixar o aquecedor ligado, porque estava num período muito frio, né, no período do inverno. Essa mulher, para descansar ali no carro dela, ela acaba morrendo asfixiada por conta de gases tóxicos, né, que começaram a entrar dentro do carro e ela não percebeu, né? E aí ele fala aqui, ó, em 2014, enquanto dormia em seu carro, entre os turnos, morreu por ingestão acidental de monóxido de carbono. Ela lutava para pagar um aluguel de $550 de um apartamento no porão. Naquele mesmo ano, essa é a inspiração dele, naquele mesmo ano, de acordo com a Boston Globe, o então CEO da franquia Duck Nuggets, né, que é a empresa que ela trabalhava, o Nigel Travis, faturou, naquele ano de 2014, $10,2 milhões. Mais do que qualquer qualquer coisa, a história de Maria pulsa no coração deste livro. Então, no fundo, o Rob Hart, ele fala sobre essa atual precarização do trabalho e dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que passam por essas situações. E, no final das contas, você tem essa história, que é uma história bem interessante, vale a pena a gente fazer a leitura. Recomendo também fazer a leitura de uma outra obra, que eu não vou encontrar ela aqui agora, mas eu já fiz um vídeo sobre ela. Ali, ó, ela tá bem ali. Chama Algoritmos da Destruição. Recomendo demais, vai aparecer o cardzinho aqui, tá? Algoritmos da Destruição. Recomendo demais a leitura desse livro, que revela algumas coisas perturbadoras, tá, em relação a essas grandes empresas. A minha diretora acabou encontrando aqui o livro, aqui, ó, Algoritmos de Destruição em Massa, da Cat O'Neill, uma matemática. Ela desiste, né, da carreira acadêmica para trabalhar na iniciativa privada, desenvolvendo algoritmos, e ela descobre como esses algoritmos são utilizados de forma bem escusas, né, para lucro dessas empresas. E cada capítulo ela mostra como esses algoritmos, como a tecnologia ela é utilizada para alienação, controle social, coisas assim absurdas. E ela revela muita coisa interessante aqui nessa obra. Aí eu coloquei o cardzinho, vai aparecer aí quem tiver interesse. E eu acho que também eu vou deixar aqui no final do vídeo, vai aparecer também. Finalizando o vídeo, o que era aquele recado importante que eu falei para vocês? Vai aparecer aqui no cantinho da tela, vai aparecer, acho que aqui ou aqui, vai aparecer um QR Code. Esse QR Code vai te mandar para uma página onde você pode mandar uma mensagem para a gente, um comentário, alguma coisa nesse sentido, um apoio e tudo mais. E aí você faz um Pix para a gente do QR Code. Esse QR Code que vai aparecer, que está aparecendo aqui na tela, é uma forma de você ajudar o nosso canal, para a gente manter o nosso canal funcionando, para a gente, por exemplo, conseguir comprar os livros que são lançados, para a gente conseguir, por exemplo, pagar a assinatura de alguns streaming, ou se necessário alugar algum filme para trazer para vocês, ou então a nossa assinatura que a gente faz, a assinatura do Adobe, o Adobe que a gente faz assinatura para a edição, né, das capas aqui do canal, as postagens lá no Instagram, e também o programa que a gente utiliza para edição do vídeo é um programa do pacote Adobe. É um pacote que não é tão caro,
mas tem um valor, né, bem expressivo. Se a gente conseguir bater aí uma meta de R$200, no mínimo lá o Pix de R$5, tá? Na hora que você escanear o QR Code, já aparece lá o site para você deixar ali uma mensagem e já fazer o Pix pra gente, e ajuda demais. R$5. Se 500 pessoas conseguirem fazer R$5, já dá um dinheirinho muito bom pra gente manter o mês, eu acho que uns 2 meses no nosso canal, a gente conseguir comprar essas obras, os quadrinhos, os livros e manter a assinatura do Adobe, porque o nosso canal ainda infelizmente não é monetizado e por isso que a gente recorre, né, a esses recursos, tá bom? Então eu espero, né, que você entenda esse recado, que não é uma encheção de saco nem nada. Se você gosta do nosso trabalho, obviamente que, né, se você pode contribuir, não é obrigatório, se você pode contribuir, contribua com no mínimo R$5 e depois, óbvio, né, a gente vai pegar ali o nome das pessoas, né, que enviaram pra gente e no final, nos próximos episódios, a gente vai estar lendo aqui e agradecendo. E se, né, sobrar ali, a gente vai pensar numa forma também de recompensar esses inscritos, né, que ajudam ali com o Pix, com um conteúdo exclusivo, alguma coisa nesse sentido. Ainda não pensei nada sobre isso, mas a gente pode trabalhar esse aspecto, né? Fazer uma live só com os inscritos, a gente debater alguma coisa, enfim, a gente trabalha depois essa ideia aí. Mas enfim, então agradeço se você assistiu até aqui nosso vídeo e muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está acompanhando nosso canal. Então, né, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, vai lá, compra A Nuvem, excelente livro. Muito bom, muito bom, muito bom. Primeira resenha do ano, começando com pé de ouro? Não, começando com chave de ouro. Valeu, brigadão, e vai aparecer mais 2 vídeos aqui, assistam, e é isso. Um abração e até a próxima.